Essa é a diferença. Por isso que nós falamos que o diabo, ele acredita, mas ele não tem fé. E o mais triste, meus irmãos, aí o assunto é com você, eu acabei de falar agora, né? Que nós não temos fedômetro. Então você e Deus devem pensar, como anda a minha fé? Eu sou uma pessoa que acredita em Deus ou eu sou uma pessoa que tenho fé? Eu já me entreguei a Ele. Senhor, aumenta a nossa fé. Vamos repetir isso? Senhor, aumenta a nossa fé. Queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui no santuário conosco, você que nos acompanha aí de casa, você que vai ouvir esta pregação depois que ela já foi feita. Nós temos hoje muitos temas onde vamos tirar valiosas lições para a nossa vida. Mas perpassando todos os temas, nós temos a questão da fé. A fé, ela sempre pode aumentar. A fé, ou ela está aumentando, ou ela está diminuindo. A fé, ela não é algo que para. Ela não é uma realidade estagnada. Ela está em movimento. O crer é um movimento. Então é preciso se perguntar, nos perguntarmos, como anda a minha vida de fé? A minha fé, ela está aumentando a cada dia. Eu vejo na minha vida os sinais da fé, ou eu noto que a minha fé está diminuindo, a minha espiritualidade está diminuindo. O evangelho de hoje, tudo que Jesus diz é através deste pedido que os discípulos lhe fizeram: aumenta a nossa fé. Notem, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. É uma oração que nós podemos fazer sempre e devemos fazer sempre. Senhor, eu creio em vós, mas aumentai a nossa fé. Senhor, eu creio, aumenta a minha fé. Rezar isso sempre, porque a fé é dom e conquista, é dom de Deus, mas deve ser cultivada por nós. Um exemplo simples, mas que ilustra muito bem o que seja esse cultivo da fé, é como se você não tivesse ainda um vaso com uma bela planta. E você pede: Senhor, conceda-me fé. E o Senhor te dá então um vaso com a planta. É um presente, é um presente. É uma graça, é uma graça. Mas agora que você recebeu, o que você tem que fazer? Cuidar, cuidar. A nossa fé, quando ela é descuidada, quando nós não temos cuidado, ela vai diminuindo e vai comprometendo toda a nossa espiritualidade. A própria palavra que Lucas usa no seu evangelho é a palavra que Paulo usa nas suas cartas. Fé, do grego, é pistis, que é mais do que algo intelectual, é algo do coração. Tanto que a palavra crer, ela vem da palavra latina credere, que significa cor dare. São duas palavrinhas em latim. Cor dare. Juntou as duas, deu credere, que deu crer. O que é cor? A gente cordis, coração. Dare é entregar. Então, quando eu entrego o meu coração, quando eu confio, eu tenho fé. Quando a minha fé, e aqui nós vamos chamar de crença, ela é no nível intelectual, nós chamamos de acreditar. Eu acredito em Deus. Outra coisa diferente, eu creio em Deus. Para ficar claro para todos, para você que nos acompanha, sempre anotando, isso é muito importante. O diabo, ele acredita em Deus, mas ele não crê em Deus. Então note que não é a mesma coisa. Acreditar é algo intelectual, é a certeza de que existe. A fé não é apenas a certeza de que existe, é entregar a nossa vida e confiar naquele que existe. Então, quando eles pedem ao Senhor, aumenta a nossa fé, é como se eles pedissem: Senhor, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa entrega, aumenta o nosso comprometimento contigo. Nós não queremos apenas saber, nós queremos viver, é algo muito diferente. Então repita comigo: nem todo aquele que acredita, crê. Nem todo aquele que acredita, crê. Todo aquele que crê, também acredita.
Todo aquele que crê também acredita. Questão lógica, né, gente? Como que você vai confiar em alguém se você não acredita que aquela pessoa exista? Mas é possível, e muitos têm, a existência de um Deus, mas eu não me comprometo com Ele. Eu acredito em Deus, mas eu não confio, eu não me entrego. E é justamente isso que os discípulos vão pedir ao Senhor. E notem que eles não pedem muitas coisas. Eles não pedem muitas coisas. Eles pedem uma coisa: fé. Uma coisa. E é exatamente isso que Jesus também nos pede. Uma coisa. Leia os milagres de Jesus. Muitos deles, quando há o diálogo, Jesus vai dizer: não temas, crê somente. Não tenha medo, tenha fé. Quando Pedro afundava no mar, por que você teve medo? Não seja um incrédulo, seja um homem de fé. Quando Jesus aparece para o discípulo que queria ver, Tomé, aparece para Tomé: você viu porque você creu porque me viu. Felizes os que vão acreditar em mim sem ter me visto. O que o Senhor está pedindo à igreja e a nós? Fé. E os discípulos pedem fé. O que a leitura está nos passando, meus caros? Nós precisamos colocar os primeiros nas primícias. Há uma ordem das coisas na nossa vida. Quando essa ordem, ela sai e vira uma desordem, nós pagamos um preço muito caro. E na nossa vida cristã, nós que somos cristãos, nós precisamos sempre aumentar a nossa fé. E a palavra, e aqui eu já dou uma dica para todos: como, padre? Como eu posso aumentar a minha fé? São vários os caminhos. Você pode aumentar a sua fé tendo uma vida de oração, e não é uma oração apenas de domingo, uma oração diária, leitura da palavra de Deus, leituras espirituais da vida dos santos, leitura e estudo do catecismo da Igreja Católica, a devoção do Santo Terço, ocupar a sua mente com as coisas do alto, ocupar a sua mente com as coisas de Deus, porque o intelecto, ele haverá de mover o ser. O intelecto haverá de mover o ser. A gente vive conforme a gente pensa, e quem não vive conforme pensa, acaba pensando conforme vive. E por que hoje nós vivemos uma sociedade que valoriza a descrença? Não estou falando de todos os lugares, mas na maioria deles, um jovem que ajudava na comunidade, que participa da igreja, quando ele vai para um ambiente universitário, um ambiente de mestrado, de doutorado, quando a pessoa assume: olha, eu tenho fé, eu sou uma pessoa cristã, eu sou praticante, aquilo que deveria ser uma questão de honra e glória é questão de crítica. Isso aí é bobo. Isso aí, pessoal lá do interior de Minas, é bobo. É pessoa que reza, pessoa que tem fé. É quem tem fé não é inteligente, não. Você é bobo. Você não venceu isso ainda, não? Você não superou isso ainda, não? Porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que valoriza a descrença. Se você vê muitos artistas, muitos filmes, muitas situações que são hoje badaladas, são todas contrárias à fé. Muitas exposições que eles realizam, músicas que cantam, textos que escrevem, uma enxurrada de heresia, de ateísmo, levando a religião para um caminho de crítica, um caminho de desprezo. Hoje as pessoas estão sendo incentivadas à descrença. E nós somos incentivados pela palavra do Senhor a termos mais fé e alimentar a nossa fé. Aí está o paradoxo, né? Aí tem o problema. As pessoas reclamam que não tem muita fé. Aí você vai ver o que ela está alimentando a mente dela. Ela fica alimentando a mente dela com série de Netflix, uma atrás da outra. Ela fica alimentando a mente dela lendo tudo que é porcaria. Aí pergunte à pessoa: você tem 5 minutos para ler a Bíblia? Não. Tem nada contra série de televisão, mas olha o tempo que dura um episódio. 45, 50, tem uns que é 1h30. A pessoa todo dia está lá, ó. Esta pessoa que reclama que não tem fé, pergunte se ela tem 10 minutos para oração. Não tem. Ela tem 50 minutos para um episódio, não tem 10 minutos para oração. Ela lê um edital de páginas, porque é do interesse dela. Ela não lê uma página da Bíblia por dia. Ela conversa com todo mundo, parece uma maritaca. O povo fala tanto, mas não conversa com Deus. Ela não tem tempo de estar na presença do Altíssimo. Aí minha pergunta é: como que a nossa fé
vai aumentar se nós não estamos alimentando a nossa fé. Como aumentar o fogo de uma fogueira? Como que a gente aumenta a chama de uma fogueira? Falou, ó, aquela fogueira está com pouco fogo, aumenta aquele fogo lá. Você não vai ficar olhando e torcendo, aumenta, vamos lá. Não, você vai jogar coisa lá. Aí você joga madeira, joga papel, joga milho seco. Aí o fogo, ó, tá bom, vai. Quanto mais fogo, mais matéria tem ali. Para que o fogo de Deus possa queimar dentro de nós, nós precisamos oferecer para Ele algo. Eu não vou entrar aqui, que é a pregação da missa da noite, mas o primeiro versículo na segunda leitura vai dizer isso: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que está em ti. Por que o apóstolo está falando sobre reavivar, que significa reacender? Porque se apagou. É o primeiro amor. E isso não vale só, meus caros, para a área espiritual. Isso vale para a área relacional. E aqui eu falo de amizade, de namoro e de casamento. No início é um love, é um mel. Você vê casalzinho começou a namorar há pouco tempo, mas é um mel que até pinga assim, ó. Aí você vê o mesmo casal, depois de algum tempo de convivência, brigando, um batendo no outro. Aí depois que casa, acho que nós vamos separar. Incompatibilidade de gênero. O que aconteceu no processo? O que aconteceu no processo é que não foi alimentado a verdadeira relação. Não foi alimentado o fogo do amor que um dia para o outro. Aquela atração inicial, aquela alegria, aquele desejo de estar com o outro, vai cair numa rotina, não se alimenta, não se reza, não passeia, aquilo vai se apagando também. Pessoas que tinham um grande sonho, eu quero trabalhar naquele lugar, Aí a pessoa faz prova, e ela estuda, e ela rala, ela consegue entrar. Aí a realização do sonho, entrei aonde eu sempre quis trabalhar. Seu caboclo não é inteligente, pouco tempo depois está chegando atrasado, está faltando sem justificativa, começa a enrolar o trabalho, começa a brigar com os colegas. Meu chapa, você queria tanto isso, agora que você está deixando esse fogo apagar. Onde está aquele seu sonho inicial? Isso envolve toda a nossa vida, porque a nossa vida, meus irmãos, nós que somos cristãos, nós não temos uma vida e uma fé. Essa dicotomia não pode existir, essa separação não pode existir. O que é que nós temos? E o que é que Deus espera de nós? Uma vida de fé e uma fé que seja viva. Então não é uma fé e uma vida, é uma vida de fé. E onde quer que eu esteja, esta fé estará presente. A fé me ajuda nas minhas decisões. Então, para você aí ver o seu fedômetro, que existe termômetro, né? Eu achei que eu estou com febre. Espera aí, pegar o termômetro aqui. Não, tá fresquinho. Sentia assim um mal-estar? Não, tá bom. Não, você tá, viu? 39,5, vamos embora, quase, tá quente mesmo. A pessoa acha que existe um aparelhinho para ver a fé. Olha a minha fé como que dá aí. Não existe ainda, ninguém inventou o fedômetro. Então a minha pergunta é, como que eu sei, padre, o grau da minha fé? Como que eu posso? Aí é você e Deus, não é você e ninguém, é você e Deus. Como que eu posso saber como anda a minha fé? Além de tudo aquilo que os santos nos disseram, há algo muito importante, e para mim é o mais importante. É na hora das suas decisões, se elas são tomadas como uma pessoa de fé, ou se na hora da decisão, a fé ficou lá na igreja, na missa de domingo. Aí você decide no seu trabalho para a esperteza, você decide no seu estudo pelo caminho mais fácil, você decide no seu casamento pelo prazer momentâneo, você decide no seu trabalho apenas pelo valor financeiro, passando a perna em quem quer que seja. Onde está a fé aí? Para dar fé, aí não tem. Então é um sinal de que a sua fé não é enraigada, é um sinal de que você tem crença, mas que você não tem fé. Você acredita em Deus, mas você ainda não tem fé em Deus. Padre, então repita aí, qual é a diferença? A diferença é assim: eu acredito em Deus, acredito piamente em Deus. Esse mundo aqui não surgiu do nada. Eu acredito em Deus, mas eu sou esperto, porque é o mundo é dos espertos. Então se eu puder passar a perna, eu passo mesmo. Se minha mulher não sabe, eu adultero mesmo. O bom é o prazer, o importante é o dinheiro. Se eu consigo pegar mais e roubar, não tem problema nenhum. E como que está o seu Deus? Não, mas eu acredito em Deus. Acredita mesmo.
Só que o acreditar, ele não muda o coração. O acreditar, ele não define atitudes. O acreditar, ele não influi nas suas escolhas. É apenas algo intelectual. Eu acredito neste castiçal, eu acredito nesta vela, eu acredito que aqui tem um fogo, mas o que isso influenciou na minha vida? Nada. Eu acredito, está aqui. E o que significa a fé? A fé, uma ilustração, se na sua casa não tivesse luz, e você levasse este castiçal para que na noite fosse a luz que ilumina a sua família. E você tinha que alimentar este fogo, cuidar, aí você saiu daquilo que é acreditar para a fé. Isso te ilumina, você tem relacionamento com este fogo, ele te traz uma comodidade, você entende, essa é a diferença. Por isso que nós falamos que o diabo, ele acredita, mas ele não tem fé. E o mais triste, meus irmãos, aí o assunto é com você, eu acabei de falar agora, né? Que nós não temos fedômetro. Então você e Deus devem pensar, como anda a minha fé? Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, ou eu sou uma pessoa que tenho fé? Eu já me entreguei a Ele. E olha que interessante, quando eles falam assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus poderia dizer, tá bom, na hora certa eu vou aumentar. Não é agora não. Ou então, tá bom, vou fazer uma oração sobre vocês, eu vou aumentar essa fé. Não, com o passar do tempo essa fé aumenta. Jesus, ele vai contar duas parábolas, duas historinhas que vêm deste pedido. Senhor, aumenta a nossa fé. A primeira história, ele fala sobre o grão de mostarda, que é o menor grão de todos. E ele vai dizer assim, se vós tivesseis fé, mesmo pequena, então repita comigo, mesmo pequena, a fé é poderosa. A fé é poderosa. Então note que Jesus não está oferecendo para eles fé, mas está falando, se vocês tivessem fé, do tamanho de um grãozinho de mostarda, para nós é uma comparação um pouco estranha, mas para eles entendiam claramente o tamaninho de um grão de mostarda, é a menor das sementes. Se você tivesse fé desse tamaninho, você diria a amoreira. No original é o sicômoro. Por que Jesus cita esta planta? Porque muitas árvores não tinham lei para plantar. Você podia plantar onde você quisesse. Quando era o sicômoro, no caso aqui se diz amoreira, havia um estudo. E até os sábios diziam, não plante em qualquer lugar a amoreira. Não plante em qualquer lugar o sicômoro. Se tem uma nascente de água, ele vai puxar essa água. Se tem um poço, as raízes vão quebrar e vão, então tem que ser. Por que eles sabiam disso? Porque é uma árvore que tem raízes profundas, grossas e para o lado. É uma árvore que uma vez plantada, não se arranca com facilidade. Então, plantou aqui, vai ficar aqui. Não tem como tirar essa planta do lugar. Então Jesus vai dizer, se você tivesse fé, você diria a esta moreira, diria, arranca-te daqui e planta-te ao mar, e ela te obedeceria. Aqui já tem dois milagres aí. Primeiro é arrancar a moreira, que ninguém consegue arrancar. Naquela época não tinha os equipamentos que nós temos hoje. Ninguém arranca. E outra, eu quero fazer uma pergunta aos senhores. Se você já viu em algum lugar, quem já foi à praia, se você já viu alguma árvore plantada no mar. Como que se planta uma árvore no mar? É algo impossível. Então Jesus está aqui falando o quê? Numa linguagem bíblica. Pela fé, você vai ver o impossível na sua vida. Em outras palavras, a fé realiza milagre. Se você vê uma amoreira arrancada e plantada no mar, você só vai falar assim, isso é um milagre. Porque lá, é isso que Jesus está falando. A nossa fé, por menor que seja, ela faz o milagre acontecer. Aqui não é uma linguagem literal. Então para eu ver se eu tenho fé, eu vou ter que falar, árvore, arranca daqui e planta lá. Você vai ficar a vida toda falando isso, a árvore não vai nem mexer. E se mexer é vento. Não é isso que o Senhor está falando. Aqui é a questão do impossível, a questão do milagre. E qual é esta amoreira, este sicômoro, que a minha fé fará arrancar de um lugar e para o outro? É a descrença. Muitas vezes a descrença no coração do homem é como este pé de amoreira. Uma vez que a pessoa começa a diminuir a sua fé, ela tem uma vida de descrente,
essa descrença vai criando raízes no coração, para baixo e para o lado. Aí depois, meu caro, para arrancar isso aí não é fácil. É por isso que esta história está baseada na fé. Nós precisamos aprimorar a nossa fé. Nós precisamos aprofundar a nossa fé. É sobre isso que vai falar a primeira leitura. Porque muitas pessoas, na hora do problema, ela perde a fé. É claro, meus irmãos, nós somos humanos, e o humano funciona assim mesmo. A hora que vem aquela notícia, vem aquele baque. Ai, meu Deus, aí você tá aquela... Mas depois do baque, depois que a água acalma, é preciso que a fé sustente. Vai dar certo, porque eu tenho fé, eu creio em Deus, Ele está comigo. Porque o problema, ele leva a dois caminhos. Ele leva a descrença, e a descrença é porque ele teve dúvida. Só que o problema para aquele que tem fé, ele funciona como fortificante. Depois do problema, a pessoa é mais forte. Tudo eu posso, eu sou forte, porque Ele me fortaleceu. Como? Através da minha fé, provando a minha fé, me colocando no fogo, me colocando à prova, e eu saí melhor. A primeira leitura do livro de Abacuque é algo que todos nós certamente já perguntamos e já questionamos a Deus, e isso influi também na nossa fé. Qual que é o contexto aqui de Abacuque? Ele está olhando para a sociedade, ele está vendo um caos. Pessoas longe de Deus, pessoas falando mal dos outros, pessoas com prepotência, pessoas egoístas, pessoas violentas, pessoas iníquas, que vivem só no pecado, só na gandaia. Aí Abacuque olha e fala assim: mas tem uma coisa errada nisso aqui. Onde está Deus? Onde está Deus? Será que Deus não está vendo essa bagunça que está esse mundo? Aí a primeira leitura, quem quiser acompanhar, Abacuque vai rezar assim. É uma oração de Abacuque. Senhor, então ele está rezando: até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo fez a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. E Abacuque no capítulo 1 e alguns versículos do capítulo 2. O que Abacuque, que é um profeta, ele está orando a Deus. Deus é cego, Deus é surdo, Deus é mudo. Deus não está vendo o que está acontecendo, Deus não está ouvindo o que as pessoas andam dizendo, Deus não tem uma palavra para esta situação. Meus irmãos, aquilo que Abacuque sentiu, eu tenho certeza que é aquilo que muitas vezes nós também sentimos. Nós que temos um problema, nós que passamos por uma dificuldade, uma situação na nossa vida que nos faz sofrer, alguém que nós amamos que está sofrendo, um desemprego, um problema financeiro, um problema com filho, um problema de casamento, um problema na família, e você ali está rezando. Oh meu Deus, você não está me vendo não? Você não está me vendo não? Até quando? Ele pergunta duas vezes. Até quando? Por quê? Até quando eu vou enfrentar esse problema? E por que esse problema bateu na minha porta? Aquilo que Abacuque pergunta, nós com certeza já perguntamos. Quando nós estivemos num problema, numa situação, e nós não entendemos o motivo, nós não entendemos por que Deus não me atende, por que Deus não me ouve, por que Deus não me socorre. A leitura muda no capítulo 2. No capítulo 1, nós lemos o versículo 2 e 3. Até quando? Por quê? No capítulo 2, aquele que parecia mudo e ausente e cego, ele está presente, ele ouviu a oração, ele vê o que está acontecendo e ele tem uma palavra. Deus respondeu a Abacuque. Se Deus respondeu a Abacuque, Ele haverá de nos responder também. Mas aqui, meus irmãos, há uma pergunta. Por que há pessoas que não ouvem a Deus? Por que há pessoas que não conseguem ouvir a Deus? Porque elas fecharam o coração.
não se ouve a Deus por aqui. Se ouve a Deus por aqui. Por aqui é acreditar, por aqui é intelecto, aqui é fé. Então se ouve a Deus no coração. Há pessoas que acham estranho. Agora eu acho estranho que as pessoas achem isso estranho. Quando eu digo assim, eu estava orando e Deus me disse isso. Deus me deu tal palavra. Deus me mostrou tal. Ai, padre, mas Deus anda falando com você. Por que não fala com você não? O seu Deus é mudo? O seu é cego? O seu é o capítulo 1 de Abacuque? Aí eu não ouço a Deus, Deus não me fala nada, Deus não me mostra nada. Eu nem sei se Deus está aqui. Então a questão não é Deus, a questão é aqui. Porque Deus está presente. E Deus, Ele sempre fala. Jesus disse, o nosso Deus não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos. E esse Deus, Ele responde para Abacuque. E a palavra de Deus é resposta para nós. Não sei se você já ouviu isso. A Bíblia fechada é um livro igual outro qualquer. Bíblia fechada é papel igual outro livro qualquer. Mas quando você abre a Bíblia, é boca de Deus. A principal maneira, o caminho central de Deus nos falar é através da sua palavra. Quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. E o Espírito Santo, Ele é capaz de pegar esta palavra bíblica que é para todos e colocar para você. E Deus vai dizer a Abacuque, eu vou pegar só os versículos centrais. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. O que Deus está dizendo para Abacuque e para nós? Vamos repetir isso. Nada acontece por acaso. Acontece por acaso. Nada. Quando você vê algo acontecendo, das duas uma. Ou é de Deus, ou Deus vai usar aquilo para tirar uma lição para todos. Então Deus está falando para Abacuque, olha, tudo isso que você está reclamando, vai ter um desfecho, tem fim. Isso não é para a vida toda não. Isso vai ter o fim, e a minha palavra não falhará. Aí ele dá um conselho para Abacuque, para mim e para você. Se demorar, espera. Se demorar, espera. Se demorar, espera. Esta espera é paciência. E na Bíblia só tem paciência aquele que tem fé. Porque aquele que tem fé, ele não espera. Ele espera no Senhor. Essa é a diferença. Esperar é uma coisa. Esperar no Senhor é outra coisa. Certa vez, lá na nossa Aparecida, quando terminou a missa da família, era seco de Jericó. Aí o pessoal foi lá colocar o pedido na arca, tinha barraquinha, etc. Aí depois o pessoal foi embora, eu fiquei ali arrumando algumas coisas. Quando eu estava indo para a casa paroquial, tinha um homem, um rapaz jovem, no ponto de ônibus assim, ó. Eu falei com ele, o que você está fazendo aí? Ele falou, eu estou esperando o ônibus. Aí eu falei, mas que hora que é um ônibus? Ele falou assim, olha, eu não sei nem se tem ônibus. Deixa eu aqui ver o que eu vou fazer. A espera dele tem um problema aí. Entendam isso. A espera dele tem uma dúvida. Qual é a dúvida? Se tem ou não tem. Se vem ou não vem. Não adianta você ficar esperando as coisas acontecerem, pensando se vai ou se não vai. Aquele que espera no Senhor, vai no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, mas vai. Então a espera, acima de toda a esperança, é a fé que nos concede. Uma pessoa que não tem fé, ela é impaciente, ela não tem paciência, ela não sabe esperar, ela acha que Deus não está fazendo nada, porque a pessoa acha que Deus está demorando, e nós já sabemos a frase, Deus não demora, Deus capricha para aquele que espera no Senhor. Padre, eu estou esperando, não aconteceu nada, daí que não vinha tanto, esperando até hoje, é que você só esperou, vai continuar esperando. Nós precisamos esperar no Senhor, confiar no Senhor, depositar nele a nossa felicidade, a nossa esperança, o sentido da nossa vida. Aí ele vai acrescentar coisas.
Ele vai acrescentar pessoas, Ele vai acrescentar situações. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Por que muitas pessoas andam buscando a Deus? Ah, padre, eu estou buscando a Deus que eu estou desempregado, eu preciso trabalhar. Estou buscando a Deus que eu tenho uma prova e eu não posso ser reprovado nesta prova, não. Eu estou buscando a Deus que eu estou numa carência só, eu preciso de alguém. Aí a pessoa fica buscando a Deus. Eu falei isso quando eu contei a história do papagaio. E Deus conhece o coração da pessoa. Basta a pessoa passar na prova, conseguir o trabalho, começou um relacionamento, ela some da presença de Deus, porque ela não queria Deus, ela queria coisas de Deus. Então essa pessoa espera. Quando você espera no Senhor, você quer Deus. E quando você sabe que já tem a Deus, Ele lhe concederá o trabalho, a aprovação, uma pessoa legal para a sua vida, etc. Mas o início do processo é o Senhor. Esperar no Senhor, porque você já o tem. Se demorar, espera. Repita comigo: a hora de Deus vai chegar. A hora de Deus vai chegar. Gente, guarde uma coisa muito importante. Deus tem um tempo que não é o nosso tempo. O seu tempo e o meu funcionam de um jeito, Deus funciona de um outro. Padre, minha oração não está valendo. Eu estou rezando há uma semana, até agora nada. Falei, meu filho, o que é uma semana no tempo de Deus? Eu não sei, padre. Pergunta para a mãe de Santo Agostinho. Pergunta para Santa Mônica. Pergunte para Abraão. Pergunte para Ana, mãe de Samuel. Pergunte para esses. Pergunte para Santa Teresinha de Lisieux como que funciona o tempo de Deus. Pergunte, quando você estiver lá no céu, para Carlo Acutis, tão jovem, e o tempo para nós tão curto. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A palavra vai dizer que o tempo de Deus e os nossos anos, Deus não conta pelos fios de cabelo branco. Nós tem cabelo branco, já viveu muito, hein? Seu cabelo está pretinho, você é jovem. Deus não conta o tempo assim. Ah, essa criancinha vive pouco tempo, ela viveu pouco tempo. Esse homem que está com mais de 100 anos, viveu demais. Deus não conta o tempo assim. Deus tem o seu tempo. E quando você rezar, coloque na sua cabeça uma coisa. Duas coisas que nós usamos demais, Deus não tem. É aí que o problema está feito. É aí que entorna o caldo, né? Quais são dois objetos, pelo menos eu uso muito, que a gente usa muito e que Deus não tem? Guarda isso no teu coração. Você vai entender muita coisa. Deus não tem relógio e Deus não tem calendário. Deus tem momento de graça. Ele não tem relógio. Então você mas não tem relógio. Não tem calendário. Ele tem o momento de Deus. Se demorar, espera. Esperar o quê, padre? O momento de Deus agir. O momento de Deus mudar a tua vida. A fé é um ver atrás da cortina. Eu não consigo ver o que está atrás da cortina, mas algo a fé me diz, algo está mudando atrás da cortina. Não sei se você já viu alguma peça teatral num grande teatro, é muito bonito. Eu vi a ópera Aida em Belo Horizonte quando eu era seminarista, no Palácio das Artes. Maravilhoso, com cavalo, maravilhoso. E eles tinham que mudar o cenário. Mas o público não pode ver o cenário mudando. Imagina, você está vendo o cenário, aparece uma pessoa empurrando um coqueiro, um outro pondo uma cadeira, perdeu o brilho. Então há algumas canções que eles realizam durante o show. Você está vendo lá o espetáculo, é um espetáculo grandioso, as colunas enormes, estão cantando. Num determinado momento, o tenor, que está contando a história, ele vem para frente do palco e ele começa a cantar um soneto. Nisso a cortina de veludo, ela vai fechando. Você nem vê, você está tão encantado com o cara, a cortina fecha. Quando a cortina fecha, ela fechou por quê? Porque eles vão mudar o cenário. Aí eles têm o tempo deles de mudar o cenário. Quando ele acaba o soneto dele, começa uma voz de mulher cantando. Aí todo mundo fica, cadê a mulher? Aí a cortina vai se abrir. É um belo jardim, já não é mais aquele palácio, e lá num balanço na árvore, a mulher cantando. Você fala, nossa, que maravilha, mudou totalmente o cenário. Olha para mim e aprenda uma coisa. Quando uma cortina se fecha, é porque Deus vai mudar o seu cenário. Se na sua vida há alguma cortina demorando a se abrir,
uma porta está demorando a se abrir, não é porque não tem ninguém trabalhando atrás da cortina, é porque o cenário é tão diferente, é tão grandioso, é tão abençoado, que leva tempo. Um elefante, no caso a lefoa, para ter um bebê é quase 2 anos. Tem animal pequenininho que está parindo, a elefante está lá esperando, ó. Aí eu falo, você não está grávida é nada, viu? Eu já parei não sei quanto, você não pariu nenhum ainda? É, meu filho, está demorando, mas quando nascer você vai saber, viu? Que nasce grande. Quando nascer, meu filho, o pé dele vai fazer a floresta tremer, e o barulho dele vai fazer os animais correrem. Graça que demora, graça maior. Está demorando, meu irmão? Espera. Espera, mas espera no Senhor. Espera celebrando missa. Espera ouvindo a palavra. Espera comungando. Espera adorando. Espera lendo Vida de Santo. Espera no Senhor. E no final, Padre, a minha espera vai ser recompensada no tempo dele e do jeito dele. De uma família que tinha 3 filhas, família muito católica, e uma filha resolveu ser irmã de caridade, porque ela tinha uma birra com as amigas dela. Então, para não ficar com as amigas, eu vou para o convento ser freira. Aí alguém perguntou para ela, mas qual que é a sua birra? Meu pai tem olhos azuis, minha mãe tem olhos verdes. Minhas 2 irmãs misturaram os 2 tons, olhos maravilhosos. E eu tô com esse olho castanho aqui, ó. Minha mãe fala que eu puxei a minha avó. E o meu sonho era ter olhos claros. Porque ela foi ser irmã. Entrou para o convento, estudou. Mandaram-na para a África. E qual era a missão dela na África? Pegar as crianças que nasceram, mas que seriam mortas, e passar na fronteira, entregando para que outra tribo e outras irmãs pudessem criá-las no orfanato. E quando ela estava bem velhinha, e não dava conta mais de salvar criança nenhuma, fizeram para ela uma grande homenagem e disseram para ela assim: irmã, nós não sabemos quantas crianças a senhora conseguiu salvar. Nós não sabemos quantas crianças a senhora atravessou a fronteira. E certamente a senhora foi uma das irmãs que mais trabalhou. Nós temos muitas irmãs aqui da Europa, muitas americanas, e a maioria das nossas irmãs tem uma pele mais clara e tem olhos claros. Mas não há africano com olho claro. Então, quando a senhora tirava a sua roupa de irmã e se vestia de uma mulher africana, e a senhora podia passar na barreira com a criança, era Deus trabalhando na sua vida. Irmã, se a senhora tivesse olhos claros, a senhora não teria salvado criança alguma. No fim da vida, ela entendeu o motivo daquilo na vida dela. Nada acontece por acaso. Está demorando? Espera, Deus vai te responder. O nosso Deus não é o Deus da dúvida, é o Deus da clareza. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. E como que eu compreendo tudo isso, Padre? Talvez não vamos compreender tudo isso, mas a fé me faz acreditar. A cortina se fechou, mas o cenário vai mudar. Se demorar, espera, pois ele virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer após a morte física, mas o justo viverá por sua fé. Olha a fé de novo. Aquilo que os discípulos pedem a Jesus já está lá na boca de Abacuque. Gente, viva pela fé. Viva pela fé. Viva colocando o pé e depois Deus vai colocar o chão. Aquele que tem fé, ele vê o impossível. Ele realiza o inimaginável. Ele concretiza o inatingível, porque ele vive no sobrenatural. Há pessoas que vivem no natural e há pessoas que vivem no sobrenatural. Por mais que nós vemos hoje o mundo um caos, porque as coisas não estão bem, principalmente na parte moral, você vê um caos, você precisa olhar para esse caos com fé. Deus não tardará. Deus está vendo. Deus está ouvindo. Deus tem uma palavra também para tudo isso. Eu acredito que um dia o cenário haverá de mudar, mas até lá é preciso manter a fé. E por último, que é o mais tranquilo aqui de se explicar, é a segunda parábola.
E para você entender a parábola, nós temos que voltar ao grego. Porque me desculpem, mas a tradução, pelo menos a mim, não me agrada. Porque eles traduzem aqui por empregado. Há outras traduções que traduzem por servo. Mas no grego não está falando nem de empregado e nem de servo. Porque quando nós lemos essa parábola de Jesus e fala empregado, o que você já lembra? Direito trabalhista. Mas como assim? Eu sou empregado, eu vou ser tratado de qualquer jeito? Eu trabalhei o dia todo, quando chega tem que servir o cara ainda, e nem o obrigado ele diz, esse cara... Não, é porque não é empregado. Então o empregado, ele tem direito ao salário. O servo, ele tem direito a descanso. Então não é servo e não é empregado. É o quê? Escravo sem valor. A palavra que se usa no texto original, a parábola original de Jesus, ele vai dizer que se alguém tem um escravo sem valor, que trabalha... Aí você entendeu tudo. Escravo não tem vontade. O escravo foi comprado. Se você compra, me desculpe aqui a comparação, se você compra uma vaca, você vai ficar se sucumbindo à vontade da vaca? Ô, malhada, hoje você quer ir para onde? Então vai para lá hoje. Hoje você quer dar leite ou não? Então hoje não precisa. É assim que a gente trata uma vaca? Coitadinha da vaca, a vaca não tem vontade nenhuma. Ela acorda, já põe ela no pasto, tira leite, põe para um lado, põe para o outro, tem gente que vai matar para comer o filé. Quer dizer, a vaca, coitadinha, ela foi comprada. E uma vez que eu compro uma vaca, eu faço com ela o que eu quero, a vaca é minha. O escravo, ele não está fazendo favor ali, ele foi comprado. Então você entende a segunda leitura, você entende a segunda parábola. Quem é esse dono? Quem é esse proprietário? É o Pai, é Deus. Quem é o escravo sem valor? Nós. E Ele nos comprou com o quê? Com o sangue do seu Filho. Então Jesus está falando, se nós obedecermos os mandamentos de Deus, você acha que Deus vai falar para você assim? Parabéns, Padre Christian, está maravilhoso, você cumpriu meus mandamentos, Deus abençoe você. Não, é obrigação isso, é um imperativo, porque a escolha do bem e do mal foi roubada das mãos de Deus. Quem nos diz o que é certo e o que é errado não é a nossa consciência, é Deus. Mas a sociedade que nós temos hoje roubou o direito de Deus. Aí hoje as pessoas dizem, para mim não é certo, para mim é certo, então eu faço. Para mim é pecado, para mim não é pecado. Para mim o certo é viver assim, para mim é assim. Então cada um vive do jeito que quer. Onde começou essa bagunça? Lá no Gênesis, lá no paraíso. Quando Deus disse, não coma, coma todas, não coma. Deus é o Senhor do sim e do não. Isso pode, isso não pode. Aí a serpente, que é o diabo, fez com que Eva e Adão comessem. E qual é o nome da árvore? Qual que é o nome da árvore? Do fruto proibido. Qual que é o nome da árvore? A árvore do? Isso, conhece mesmo. A árvore do? Isso, a árvore do bem e do mal. Aí você está entendendo agora. Deus disse, você pode comer de qualquer coisa, desta não. Por quê? Porque cabe ao Criador dizer para a criatura, para os escravos sem valor, o que é bom e o que é mal. O que pode e o que não pode. O que o ser humano fez? Me dá. Toma, Adão. Então o ser humano hoje subiu num pedestal que não é dele. Então hoje você vê vidas totalmente diferentes. Por quê? Para mim não é pecado. Para mim é certo. Se para você é errado, não faça. Eu não acho que é errado, estou fazendo. Porque o ser humano pegou para ele o direito de falar o que é bom e o que é mal. E ele vai escolher na pele o prazer. Para você beber é ruim? Não beba, para mim não é errado, estou bebendo. Para você trair é pecado? Então não traia, para mim não é, estou traindo. Para você casamento certo é dupla, para mim é trio, eu sou do poli. Não tem problema nenhum. Então a pessoa ela vai escolhendo à mercê dela. O que eles tiraram? O bom e o mal das mãos de Deus. Não é Deus mais que dita o que pode e o que não pode. É o ser humano que escolhe. O que pode é o que eu quero. O que não pode é o que eu não quero. Então note que Deus não vai agradecer aquele empregado, aquele escravo que fez tudo, porque Deus é quem nos diz o que pode e o que não pode. E aqui eu quero encerrar lembrando, eu não podia deixar de falar sobre isso,
Sou um servo inútil. Sou um escravo sem valor, inútil. Aí você vai dizer assim, pastor, me desculpe. Isso aí eu não quero falar não. Isso aí eu não quero falar não. Então olhe para Nossa Senhora. Ela disse isso. Eis aqui a escrava do Senhor. É a mesma palavra grega. Eis aqui a escrava do Senhor. Eu não tenho valor nenhum, mas o valor vem de Deus. Faça a tua vontade. Escravo foi comprado pelo Senhor. O escravo não pertence a si mesmo. A finalidade do escravo é servir ao Senhor. A finalidade de Nossa Senhora foi servir ao desígnio do Pai. Por que que os santos viraram santos? Você quer ser santo? Silêncio, hein, gente? Silêncio, hein? Eu quero ser santo. E se você não for santo, meu filho, você vai acabar no inferno. Porque só entra no céu quem conseguiu se santificar. Então busque a santidade. Padre, o que é ser santo? É viver para servir a Deus. É ser um escravo sem valor. Uma coisa que eu estudei no seminário, que eu nunca esqueci. E não acho ruim não. Isso me ajuda a ser padre melhor. O professor falava, olha, se o povo católico soubesse o que um sacerdote faz no altar, depois de toda a missa, teria uma fila para as pessoas agradecerem o padre. Padre, muito obrigado. Se não fosse o senhor, não tinha comunhão. Muito obrigado, muito obrigado. Aí o professor falava, coisa que você não vai escutar de agradecimento. O pessoal vem, participa, comunga, todo mundo vai embora. Aí é para você pensar, povo ingrato. Não, é para você dizer, Senhor, eu sou um escravo sem valor. Eu sou um servo inútil. Eu fiz o que eu tinha que fazer mesmo. A minha vida é servir ao Senhor. E eu sirvo ao povo por tua causa. No altar, a minha vida, corpo entregue, sangue derramado. A gente não gosta de escutar muito isso, que as pessoas hoje querem. Não, tem que agradecer. Tem que me dar um diploma. Tem que me dar uma medalha. Não, eu sou um servo inútil. Eu sou um escravo sem valor. Eu fiz o que tinha que fazer. Olha como que isso mexe com a gente. Como que isso dá uma sacudida. E por último, é aqui que eu quero que vocês entendam. Quem aí já disse assim, Jesus Cristo é o Senhor? Quem já disse assim, o Senhor Jesus? Você está entendendo agora o que significa falar que Ele é o Senhor. Ele nos comprou. E nós somos escravos sem valor dele. A minha vida não me pertence. A minha vida pertence a Ele. Então para o cristão essa fala, o meu corpo, minhas regras. As feministas abortivas, elas gostam disso. Meu corpo, minhas regras. Com a minha vida eu faço o que eu quero. Nós sabemos, eles não sabem, nós sabemos. A nossa vida não nos pertence. Nós somos comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falo, Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Por que nós cantamos isso? Porque eu não me pertenço, eu pertenço a Ele. Eu não tenho vontade, a vontade é dele. Ele que vai me dizer o que é bom e o que é ruim para mim. Ele que vai conduzir a minha vida. Eu sou um barquinho no mar e é o Espírito de Deus que vai me levando. Como que se chama isso? Fé. Fé. Fé é você se entregar. Maria é como se tivesse uma folha em branco e São Gabriel fizesse assim. Maria, quer? Fiat. Sim. Então assina a folha em branco aqui. Maria de Nazaré. O anjo, tá bom. Agora eu vou levar e o pai vai preencher. Mas já está assinada, viu? Eis aqui a escrava. Eis aqui a serva. O que eu vou fazer? Sou escrava, sou serva. Será que nós já assinamos essa folha em branco? Será que nós já entregamos para Deus a folha da nossa vida para que Deus preencha com a sua vontade? Ou nós queremos a nossa vontade? Por isso, meus irmãos, a igreja nos traz esse final de semana essa liturgia riquíssima. Riquíssima. Para que você possa, no seu coração, pesar a sua fé. A oração eucarística quarta, ela vai dizer assim, a hora que o padre reza pelos mortos. Acolhei, Senhor, no vosso reino, os nossos irmãos e irmãs falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Ninguém aqui conhece a minha fé. Eu não conheço a fé de ninguém aqui. E não tem como. Quem é que conhece a nossa verdade? Deus. Então não tenha crença. Tenha fé. Não acredite apenas. Confie e se entregue. E se estiver temorando, espera. E reze como o rei Davi no saltério. Esperando, esperei no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Não saí humilhado,
porque Deus é próximo daqueles que o temem. O Senhor está conosco e no momento de Deus, na tua vida, a cortina vai se abrir e o cenário estará totalmente mudado. Aí você vai dizer naquele dia, realmente Deus não demora, Deus capricha. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deixe o seu comentário de tudo aquilo que o padre disse nessa pregação, o que caiu ao seu coração, o que Deus está falando com você. Dê o seu like, o seu joinha, isso ajuda muito o YouTube a enviar esta pregação para tantas outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Toque no sininho para que você seja notificado dos novos vídeos. E o mais importante, envie o link desta pregação para que muitas pessoas possam ouvir esta mensagem. O meu sonho é que todo cristão, que todo católico ouvisse isso no dia de hoje, para que a pessoa entenda, com fé eu posso ir além. Pelo poder da minha fé, eu verei o impossível acontecer. E é por isso que nós rezamos. Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. Senhor Jesus, na tua presença nos colocamos nesta hora para vos suplicar exatamente o que os seus discípulos pediram-lhe há 2000 anos atrás. Este pedido não ficou no passado. Ele se realiza no aqui e no agora. Aumenta a nossa fé. Jesus, como nós somos necessitados de crer. Para aquele que deseja ser feliz de verdade, a fé nunca pode ficar de fora. É a fé, Senhor. Toca, liberta e que faz o milagre acontecer. Desde o momento que começamos a adoração, o Senhor tem insistido na minha cabeça como a imagem de um neném sendo colocado para mamar. Certamente está conosco uma mulher que deu à luz, está no hospital ainda, e o seu leite não desceu. Pois o Senhor está usando o poder da sua fé. Você pode dar de mamar agora. Essa criança vai ser amamentada neste momento, e você vai dar o seu testemunho. Tenha fé. O Senhor está agora te afastando deste mal. Esta situação que tem preocupado não apenas você, mas toda a sua família. Receba esta bênção e esta graça do alto. Senhor, quantas e quantas vezes nós questionamos a nossa própria vida. Nós sabemos que a nossa vida é uma bênção, somos felizes, mas não é uma vida fácil. E quantas vezes nós
questionamos porque as coisas não acontecem. Olhando o mundo de hoje, o que é certo virou errado, o errado virou certo, e nós então questionamos. Mas não é possível, Deus não está vendo isso? Até quando nós vamos suportar essa perseguição à família? A ridicularização dos símbolos religiosos cristãos? Mas aquele Deus que respondeu a Abacuque, ele responde a cada um de nós. Este tempo tem um prazo definido para encerrar. Toma posse disso. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Se entregue ao Senhor agora. Quando nós falamos Senhor Jesus, quando nós refletimos na pregação, eu não me pertenço, eu pertenço a Ele. Ele é o Senhor, eu o escravo. O escravo não tem vontade, tem querer. O escravo vive para servir ao seu Senhor. Toca, Senhor Jesus, em tantas pessoas desanimadas. A pessoa já enfrentou tantos problemas da vida, que os atuais, você já não tem mais aquela energia, aquela garra, uma vida cansada, uma vida desanimada. Muitas pessoas desistiram de rezar, muitas pessoas que um dia acreditaram, hoje não acreditam em mais nada. Há poder nas nossas orações. Renuncia do seu coração agora todo este desânimo, porque não vem de Deus. E atenção, gente. Estou falando agora para muita gente que está conosco. Um problema, ele não pode gerar na sua vida outros problemas. Estava vendo um dia desse, seja uma charge, uma historinha, uma pia que se entupiu. Aí a água foi subindo, a pessoa olhou para a pia assim, mas ela não se entupiu a pia. Ela achou que aquele era o problema e ficaria ali. Aí a pia entupiu, a água foi saindo e caiu fora da pia, caiu no tapete. Molhou o tapete. A água foi subindo, chegou no fogão. E a história vai continuando. Ou seja, no final da história, aquele problema inicial, que era uma pia entupida, ela trouxe inúmeros problemas. Estragou o tapete, molhou o fogão, escorreu. Quer dizer, o problema, quando nós temos na vida uma situação difícil, é preciso dobrar o joelho em oração e acreditar: Deus está comigo, Ele já está fazendo o melhor. Não deixe o seu problema frutificar, não deixe o seu problema criar raízes. Nós aprendemos com Abacuque a esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Ele diz de maneira clara: está demorando? Espera. Esperando, esperei no Senhor. Quais são as situações que estão abalando a sua fé? Quais são as situações que têm tirado a sua alegria? Mas é aquela alegria verdadeira, aquela pessoa alegre, animada que você sempre foi.
Agora você está aí, esse desânimo, reclamando de tudo, reclamando de todos, brigando com todo mundo. É preciso reavivar o dom. É preciso reacender o fogo. Visita neste momento Jesus, tantas pessoas que estão conosco, vivendo esta situação. Pessoas que deixaram o pecado criar raízes no coração, assim como aquela moreira. É preciso arrancar tudo isso. Para aquele que está perdido, qualquer atalho vira caminho. Peça ao Senhor, aumenta a minha fé. Jesus, eu creio, aumenta a minha fé. Todos os dias você vai rezar isso. Fé, pra você entender, é claro, né? É igual andar de bicicleta. Se você parar, você cai. O que faz o seu equilíbrio é um movimento. Muitas pessoas param na vida espiritual, e por isso elas vão caindo, elas vão machucando, elas vão desistindo. É por isso que nós clamamos: Jesus, aumenta a minha fé. Jesus, aumenta a minha fé. Vamos cantar ao Senhor, sentindo a sua presença, exaltando o seu santo nome.